Bom, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei se vocês estão assistindo em qualquer horário aí, né? Mas bacana que vocês chegaram aí no canal para nos prestigiar e receber alguns insights aí. Estou hoje com o Daniel, engenheiro, de lá do nosso grupo. Eu estou devendo um vídeo para falar do nosso grupo. Você acredita, cara? Era para ser o primeiro. Projeto, tudo direitinho. Você vê, estou correndo atrás, tentando tirar o atraso aí. Mas eu vou marcar esse vídeo. Mas aí eu vou marcar um vídeo bacana com toda a galera. Mas, Daniel, se apresente aí. Boa tarde. Para que a gente quer boa tarde. Para que se você estiver assistindo em outros horários, bom dia, boa noite, boa madrugada. Eu sou Daniel Arroio, sou engenheiro mecânico, pós-graduado em administração para engenheiros, engenharia automotiva, engenharia elétrica. Trabalhei muito tempo na indústria automotiva e me especializei na área de veículos elétricos. Eu dou curso, palestra sobre veículos elétricos. Inclusive, depois nós vamos arrumar um cursinho bacana para a galera aí, certo? Vamos, opa. Vamos. I don't know. Maybe he just needs some gas or something. We have gas we have a gas can. Babe, it's a Tesla. But it's still a car. It needs gas. Like, Hang on. Hey, bro. Yo. Need help? Yeah, you don't mind helping me get some gas? What? I told you. Yeah, that's what I said. He Hang probably on. said, Hang on. "Yeah, Where's? have some." Okay. Yeah. What? Just I was to the gas. What do you need? well, it's because I can't go anymore, so I gotta get some gas. But I don't understand. You have a Tesla Right, yeah. and you need gasoline. Oh, yeah, so we can get out of here. What do you? Where? Is this? Well, obviously you don't have tags yet. Is it new? No, yeah, brand new. Okay. Well, I've never let it run out. you've never let it. What do you mean you've never let it run out? Like you've never let it run. Here, hold on to it. Yeah. I've never used this before. Is it a spout? Yeah. It's inside, out? so it doesn't spill. Buddy, I'm not understanding that. Where's the cap on your Tesla? Talking about this thing? Yeah. That? How does it open? Hold on, let's try it again. It's kind of dying. Okay, bro, that's not gas. That's where you plug the car in for electricity. Yeah, so that's how you charge the battery. Okay, We all can right. go. So you know that there's a battery. What do you? Every car has a battery. Okay, all right. Okay, come here. Come out here. Help me understand, because I'm not getting it. You said that he needs gas, but you're at least on the same page as me. So Is that the new one? It's a hybrid or something? so is I it don't is it a understand the problem. The car sometimes it runs out of gas, and you just gotta put no? gas There's a in big car. problem. Tesla's an electric car, right? Yeah. Fully electric. I don't understand what the gas is for then. Well, because if you're fully out, you gotta You got to charge it? Okay, juice it up. Show me what you mean. Let's pop. Yeah. So Where's the gas going to go? Show me. basically, it goes in here. This is the way. Then that plugs into here, and that plugs into there, and then you're good to go. It's a weird Oh system. my gosh, is that a gasoline generator? This, yeah. That's how you get the electricity to drop. You got a Honda powered Tesla. You're going, bro. You could have gotten a Honda, and you could have just saved all of this, and you'd be done. You're going to. Nobody needed gas. I tried to tell you. No. This is not a. This is the weirdest. Nobody has ever run a Tesla off of gasoline like this before. All right, well, get this thing out and let's charge it up. No, You're fill going- it up. You fill it up with gas. Babe, he's going to charge his electric car with gasoline fill that up from with a Honda. gas. Right. So this. I thought his battery was dead. I still don't get it. I just know that sometimes you break down and cars just run out of gas, and it's a long road. Yeah. You're.
I can't believe I actually helped a Tesla charge itself with gasoline. This is the. In there. So how long you need to charge it up? You good? Like we'll leave you here with the gas. And like, feel free, have it. Yeah, I think maybe like 5 minutes, and then I can make it to a gas station. Make it to stop. Go to a charger. What do you? Os caras não entendem direito, né? Não adianta você pegar o carro e sair andando sem se programar. É que nem assim, você não vai sair com o seu carro sem saber se tem posto. Claro que você acha em qualquer lugar, praticamente, mas não é tanto problema. Mas você se programa, né? Um amigo meu que ele tá morando em Brasília, ele veio para São Paulo com Bolt. Tá fazendo recarga. Mas, por exemplo, é curioso porque o cara ali, os dois estão lá no deserto, né? Eles devem estar ali no. E aí o cara pensou em alguma coisa, né? O cara até levou Tava ali com o gerador. Mas eu acredito que o cara, mesmo com o gerador, ele já deve ter consumido, já deve ter parado em algum momento ali, ele já deve ter consumido a gasolina que tinha, né? Por isso que o cara ficou a pé, né? O cara foi tão sem planejamento que ele tinha duas formas de energia e ele conseguiu acabar com tudo. Exato. Então, tão na porra louca que ele foi. Ele tinha energia principal, tinha energia reserva e conseguiu acabar com tudo. O meu insight que eu tive ali nesse vídeo foi o seguinte: já aconteceu comigo várias vezes de algum cliente querer alguma solução, e aí as soluções sempre são especiais, mas alguma coisa a empresa já tinha de standard, alguma coisa muito parecida, e precisava de uma adaptação para atender aquela necessidade. E aí você fala, cara, olha, preciso fazer um upgrade, fazer uma atualização aqui, fazer um complemento para atender a necessidade do cliente. Não, mas você é louco, isso não pode. É o mesmo conceito ali que estava precisava de uma autonomia um pouco maior. O que ele fez? Colocou um gerador elétrico no porta-malas. Se ele precisasse, ele usava, né? Que absurdo, né? Que coisa louca. Não, mas é uma coisa convencional. O cara se planejou. Acontece muito, assim, eu vejo... tem um cara que sempre me marca, né? Quando aparece alguma coisa de veículo elétrico, aparece muita coisa, até a pessoa, não sei se por ignorância ou até por má fé, pega uma situação atípica assim e mostra como se fosse, tá vendo como o carro elétrico não serve? Não funciona? Você tem que pegar com gasolina. Eles colocam... Tem uma tendência aí de mudança, vamos dizer assim, até dos motores a pistão. Há uns anos atrás surgiu um outro sistema de motor, que não me recordo o nome, mas vai aparecer aí. Que é aquele triangular, que ele tinha um conceito muito bacana, né? Tinha menos peças, ele tinha uma eficiência melhor, porém o custo de manutenção dele era maior. E aí chegaram a fazer até um ou dois modelos de protótipo, até carro chegou a vender no mercado. A Mazda chegou a fazer uns carros desses. E no final das contas, e o pessoal que tinha esse motor, eu vi algumas reportagens aí que o pessoal gosta, que o motor é bom e tal, né? Mas ele é muito eficiente. Mas quando vai para fazer a manutenção dele é cara. Praticamente você destrói o motor, né? E como tem pouca peça, tem pouca manutenção, né? Porque não tem muita coisa para quebrar, acabou caindo em desuso, né? Porque se você andar para frente com um motor desse, você vai matar uma grande parte da cadeia. Imagina todo mundo do dia para a noite mudando, né, para isso. Por isso que o pessoal também não quer saber de carro elétrico aqui no Brasil, porque vai acabar com o ganha-pão de muita gente. Até que aqui ainda vai demorar muito, né? Porque mesmo começando forte, ainda vai ter... O pessoal ainda vai ter os carros velhos, porque a gente ainda tem carro velho rodando, né? Então, os carros vão se trocando de mão, vai demorar para ter significativo mesmo. E assim, falando de tendência de mercado, Daniel, você que conhece mais, acompanha mais esse mercado, né? Aí eu vou colocar para ti o meu entendimento. Até coloquei outro dia num outro post, que um outro colega falava de carro. É um mercado, no meu entendimento, sem volta. Principalmente por conta das emissões. A cadeia produtiva vai ter que se ajustar
você não vai mais fabricar o motor a combustão em si. Mas tem um outro grande potencial que vai crescer, que é a parte dos motores elétricos, a parte de tecnologia, e o que vai ter sempre manutenção nesses carros, basicamente, é a suspensão. Isso aí vai ter sempre, ainda mais no a característica Brasil, né? O freio ainda, o conjunto de freio vai diminuir, vai continuar tendo manutenção, mas vai diminuir muito por causa da frenagem regenerativa. Então, mas eu vejo isso como uma tendência, não tem como voltar atrás. Uhum. Né? Porque a redução apesar de hoje os carros elétricos, né, se a gente tomar como referência a Tesla, tem um custo maior. E nós estamos falando de um carro que está sendo produzido lá. Mas já teve carro nacional desenvolvido aqui, elétrico também, que naquela época a Gurgel não conseguiu emplacar, ele entrou num alçapão aí com as demais montadoras e mataram ele. É um cara à frente do tempo dele. Isso. E era uma ideia que ele tinha. O mercado matou ele por outras considerações, não foi por conta do carro elétrico. Mas era um cara à frente do tempo dele. Mas isso eu vejo que é um caminho sem volta. É verdade. E o carro elétrico tende a ser bem mais barato que o carro a combustão, né? É porque agora é novidade e não está em larga escala, mas ele tende a ser mais barato, né? O problema do preço dele é que a bateria custa muito. Então, praticamente você compra a bateria e ganha o carro de brinde. Sim. Aí esse que é o problema hoje. E aí a bateria acaba encarecendo tudo. O mais caro é a bateria. Mais caro. Então, se a gente for falar da tecnologia em si, tem muita coisa aí aplicada em cima da bateria. Então, até a bateria já barateou muito nos últimos anos, né? E vai baratear ainda mais. Só que ainda assim, ainda está caro. Mas mesmo assim, a tendência é do carro ficar barato, né? Sim, cada vez mais barato. Ele já foi mais caro. A bateria já era mais cara, aí estão desenvolvendo outros tipos de bateria. A gente já tem ônibus, né, que é produzido aqui no Brasil, que inclusive é exportado, né, para a Europa, ônibus elétrico, né? E a gente tem fábrica grande de bateria. Tem há mais de 30 anos, tem a Elétrica, que faz ônibus trólebus, né? Eu ia para a faculdade de trólebus, né, porque eu morava em Moema, estudava no Mackenzie, eu pegava lá no corredor do Santo Amaro 9 de Julho, eu ia de trólebus, que é feito pela Elétrica, que vende para Nova Zelândia, vende para uma parte de lugar. Mas não, então, mas esse que a gente está falando, tem muita gente que é de outras partes do país, talvez não conheça. A gente tem aqui, vou tentar carregar uma foto aí também, vai aparecer aí para vocês. Que é o que a gente muitos apelidavam aqui do ônibus anteninha, né? Porque ele tem as asas que ele pega a energia elétrica direto da rede elétrica, né? Tem uma rede elétrica especial, mas que atende eles, né? Mas esses que estão exportando agora, eles são a bateria, né? Agora tem uma fábrica aqui em Campinas, né, da BYD, BYD, né, Build Your Dreams. É da China, uma empresa chinesa, e eles estão fabricando ônibus aqui em Campinas. Aí eles estão vendendo bastante. Eles fizeram agora uma fábrica de baterias em Manaus. Lá em Manaus, talvez por conta dos incentivos, né? Isso. Até é aquela coisa, né? Eles compararam o que valia mais a pena. Se valia a pena, se o incentivo ia cobrir todo esse custo logístico que tem de ficar mandando bateria para o resto do país, né? Porque de São Paulo é mais barato mandar. E aí eles falaram, não, ainda assim vale a pena. E estão fazendo lá. Então, mas você sabe, eles vão sair de Campinas e vão para lá? Não, só a fábrica de baterias. Só a fábrica de baterias. A fábrica de ônibus está em Campinas, e num setor industrial lá. Eu fui lá 2 vezes já na fábrica. E aí a fábrica, acabaram de fazer a fábrica de baterias lá. Tem uma fábrica de painéis solares em Campinas, junto com a de ônibus, né, outro prédio, mas é do lado. E eles têm carro, mas o carro eles estão trazendo de fora, eles não estão fabricando aqui ainda. Daí também não estão vendendo ainda para pessoa física, só para pessoa jurídica. Bom, as outras montadoras já têm alguns protótipos, eventualmente eu acho que até eles já colocaram aqui no mercado, mas Isso, a BMW foi a primeira a trazer, eles trouxeram o i3, um elétrico com um elétrico com extensor de autonomia, né?
Alguns chamam de elétrico, que é sensor de autonomia, outros chamam de híbrido por ter um motorzinho de scooter 600 cilindradas do lado do motor ali, que é para carregar a bateria. E não é um atropelo, ela é uma solução de engenharia, né? A solução. Então, isso é muito importante, porque assim, as pessoas têm um pouco de preconceito de falar que é híbrido, mas para mim não é nenhum demérito, porque ele é um carro que tem uma solução a mais, ainda mais aqui no Brasil, que você vai viajar. Agora você ainda consegue ir para o Rio de Janeiro pegando o carro no caminho, mas dependendo do esforço, você não vai, não consegue. Tipo Minas, você não faz isso. Então, o Rodrigo, por exemplo, que é esse meu amigo, que ele tem um Bolt, né, ele morava aqui em São Paulo, aí ele foi morar em Brasília. Ele veio de Brasília para São Paulo, mas o Bolt ele é o carro que tem a maior autonomia dos vendidos no Brasil. Então, ele tinha já sabia exatamente onde parar para recarregar. Vamos lá, então a gente já pontuou aí um pouco, já fizemos uma crítica ao vídeo. E é engraçado naquele vídeo também, porque assim, o Tesla é o carro que tem mais autonomia de todos os carros do mundo, é o que também tem mais autonomia. Então, realmente, o cara realmente conseguiu fazer uma besteira, assim, para não falar outra coisa, né? Porque de não se programar. Tinha o melhor carro, tinha um plano B, e ele conseguiu ficar sem nada. Digamos assim, acontece. Vamos olhar por outro lado. Acontece. Vamos pensar que algumas centenas de quilômetros atrás ele estava no meio do deserto, né? Pensar que algumas centenas de quilômetros atrás ele já teria consumido a gasolina dele. Então vamos lá. A gente falou de bateria, nós falamos dos pontos principais, né? Geograficamente no país. Não falamos de energia. Falamos de energia? Não, né? De energia, não. No começo, não. Energia elétrica está crescendo no país. Há tempos atrás tinha crise, a indústria caiu um pouco, então a demanda ficou um pouco menor. Mas houve um tempo aí de algumas hidrelétricas serem instaladas, a eólica está trabalhando bem, tem um grande crescimento aí também na solar. Mas o carro elétrico também vai consumir. Isso. Como é que está a pontuação aí, você que alinha esse mercado, como é que está a pontuação se trocar a frota hoje para tudo elétrico, como é que fica? Então, o pessoal costuma falar assim, mas o carro elétrico, se a gente começar a usar só carro elétrico, como é que vai fazer? Não vai ter energia para todo mundo, né? Primeiro que assim, a gente tem uma capacidade de geração de energia potencial muito grande. A gente tem 80% da nossa energia, da nossa matriz energética é de hidrelétrica, que é uma energia limpa, crescendo muito a eólica. Aí até brinco nas minhas palestras, que eu falo assim, quando eu mostro o gráfico da matriz energética, eu falo assim, mas no Brasil não faz sol, né? Não costuma fazer sol aqui. Não, faz muito, porque a energia solar não é utilizada, é pouquíssimo utilizada, né? Também que era caro, tá ficando mais barato agora, vai ficar baratinho ainda mais, né? Mas é um potencial de energia muito grande, assim, que a gente tem que usar, que a gente vai passar a usar mais, né? Porque tem muito sol. E aí, assim, primeiro que assim, a gente não vai trocar todos os carros de uma vez para elétrico. E outra coisa, a Itaipu fez uma pesquisa, né? Assisti uma palestra, até tem ele tem um gráfico assim que fala assim, se 10% dos carros fabricados no Brasil passarem a ser elétricos, vai aumentar 0,3 do consumo de energia, da demanda de energia. E se parar de fabricar carro a combustão só agora, parar de fabricar carro a combustão só a partir de segunda, só fabrica elétrico. Então, a gente aí vai aumentar 3% a demanda de energia. Então é pouco, muito pouco que a gente vai precisar de energia a mais. Então não é uma coisa assim que vai atrapalhar muito, não vai atrapalhar a gente, vai ficar sem energia, vai ter outro apagão, não vai. A outra parte é o seguinte, isso é um paradigma, né? Então falando de energia é um paradigma, então não tem esse problema. Ao longo do tempo vai ter que criar, da mesma forma que a gente vai ter as reformas de rodovias, vai ter que criar mais postos, né? Que esse é o conceito daquele videozinho lá que o cara, a autonomia dele é pequena. Mas uma coisa interessante, assim, na verdade, assim, a gente só tem posto de gasolina porque a gente não consegue abastecer o carro em casa.
O carro elétrico você não vai tratar como um carro, você vai tratar mais como um celular. Porque o celular você não leva para abastecer, você chega em casa, você pluga, né? Eu tô aqui, ele plugado aqui, carregando. O carro elétrico você faz a mesma coisa, você vai chegar em casa no trabalho, você vai plugar. Você tem um posto de gasolina na sua casa, por isso que existe posto de gasolina. Você não tem como ter um abastecimento de gasolina na sua casa. Sim, mas É um problema que está sendo resolvido, no caso. mas isso que você está falando faz sentido, mas vamos pensar. Quando a gente. Vamos pensar, vamos puxar o Tesla, vai? Que é o top dos tops. A autonomia dele é de quantos quilômetros? Chega aí 400, 500. Acho que até mais. Deve chegar a 600. É difícil a gente rodar dentro da cidade 400, 500 quilômetros. É verdade. Né? Aí sim dá para carregar só em casa. Aí você vai fazer o seu trajeto, é o suficiente. Ou para no almoço dá para carregar. Mas quando a gente pensa em viajar, que o país o Brasil é um país extenso, aí precisa de alguns pontos aí para a gente ter certa autonomia. Mas tranquilo, eu acho que aí também não é um problema. Quebramos mais um paradigma no mercado. Já fabricamos bateria aqui no Brasil, né? E a WEG produz os motores lá no sul, né? A WEG é um dos maiores produtores de motor elétrico, né? Do Brasil é o maior, né? Eles têm uma fábrica aqui em São Paulo também, mas eles fabricam lá, a sede deles é em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, e eles estão fabricando para carro elétrico já, tem vários parceiros, né? Vendendo para Eletra, né? Não tenho certeza se para BYD também eles estão vendendo, mas eles têm bastante. Eles são bem fortes assim na fabricação de motor para veículo elétrico. Bom, vamos para um outro paradigma. Falamos de energia, falamos de carregamento, bateria, motores. Vamos falar da cadeia. O carro elétrico, apesar da bateria ser muito cara, inclusive uma tecnologia em desenvolvimento, tende a ficar mais barata ao longo do tempo, né, conforme for aumentando também a produção. O Elon Musk, por exemplo, ele queria que o Brasil exportasse mais minério para ele, tá certo? Porque ele precisa produzir mais, né? Eu até brinquei, não sei se foi no LinkedIn, respondi um post desse aí, dizendo que ele que venha para cá fabricar as baterias, que não vamos mandar matéria-prima para ele. Chega de fazer isso. Né? Está até tendo uma negociação aí para ele fazer uma fábrica aqui em São Paulo, né? Ainda não foi para frente, mas estava uma negociação aí, sim. Quem sabe começa com as baterias, né? Que é o que ele tanto precisa. Nós temos muito. A bateria usa muito o minério o sal de lítio, né? O sal de lítio tem muito ali no deserto ali da Bolívia. Onde tem mais no mundo, mas aqui no Brasil tem bastante também, principalmente no Nordeste. Assim, tem bastante matéria-prima assim, para fabricar bateria aqui. Então, veja, potencial para mudança a gente tem, né? Falando na cadeia produtiva, a gente vai ter uma mudança, né? Vamos deixar de produzir biela, bloco de motor, virabrequim, eixo de comando, toda essa parte. O carro tende a ser mais barato, porque tem menos peças, menos horas aplicadas, e a gente vai ter um motor elétrico. Só que, por exemplo, se a gente falar, mas é a WEG, vão surgir outros fabricantes de motores elétricos. Já tem alguns outros fabricantes, né? Aqui a WEG é a maior. Isso, a WEG é o maior. E a gente tem que pensar também que quem produz o motor precisa de ajuda. Então, quem funde bloco de motor, com certeza o cara deve estar, se não tiver falta engenheiro, alguém com visão para entender isso, que eles vão começar a fundir bloco, a carcaça dos motores elétricos. Alguém vai ter que usinar, alguém vai ter que enrolar a bobina. Então, você vê que são duas formas de ver, né? Tem gente que a gente não tem capacidade de atender, vai precisar criar muita estrutura. Mas eu enxergo, olha a oportunidade que a gente tem. Muita gente desempregada, engenheiro desempregado. Você vê que tenta a oportunidade assim, de emprego, de potencial de negócios que tem as empresas, as fábricas, que tem esse potencial de fabricar, é a oportunidade que tem de crescer. Esse é o momento, né? Não vai pensar que é muito difícil, é o potencial que a gente tem de crescimento agora.
Então, É uma oportunidade. Eu vejo e como é uma mudança gradativa, né? Apesar de nós temos algumas leis, até alguns projetos já aprovados ou pré-aprovados, vou pesquisar e vou lançar aí no vídeo, de deixar de produzir carros a combustão. Lá fora eu sei que já tem leis aprovadas na Europa. Todos os países da Europa têm já leis que começa o primeiro, agora eu não lembro qual é a data de cada um, né, mas o primeiro é em 2025, em Paris, ali na Ilha da Cidade, ali, que é o centro, já não pode rodar carro a combustão, e eles estão, assim, o pessoal está pegando pesado já de proibir, né, venda e fabricação de carro elétrico, de carro a combustão, né, a partir de 2025, 2030, 2040, tem já bastante países da Europa, todos já com essas leis aprovadas. Então, vamos puxar um outro ponto. Então, falamos um pouquinho da cadeia produtiva. O pessoal tem que rever isso aí e começar a pensar. Não adianta ficar forçando. Agora, força política para tudo isso aplicar, não basta só as leis, também tem as empresas. E aí tem uma cadeia produtiva que precisa ser quebrada aí, né? Não é interessante ainda para a indústria, né, pensando assim no lado deles, assim, para eles não é interessante tanto virar a chave, porque eles têm toda uma estrutura montada para fazer o carro a combustão. Então, mesmo as montadoras têm maquinário, tudo, pensando no carro a combustão, virar a chavinha para elétrico, vai ter que mudar muita coisa já na estrutura que eles já têm, né? Então, por isso até que esse lobby para não vamos muito rápido. Isso vai ser gradual, né? Então existe um grande potencial aí de novos investimentos, porque vai ser gradual. A tecnologia já existe, ela vai se aprimorando ao longo do tempo, mas precisamos começar a produzir esses carros elétricos para atender as demandas futuras. Então isso vai ser gradual. Então existe um potencial de geração de emprego, desenvolvimento aí do país em cima disso, né? Muito, porque é uma coisa que vai ter que desenvolver, né? Então, nesse desenvolvimento vai ter muito novo negócio sendo gerado e vai ser muito emprego sendo gerado. Então, eu vejo isso com bons olhos. E o grande, vamos lá, a gente falou de autonomia dos carros, por exemplo, do Tesla, que tinha lá 600 quilômetros, né? Se não me engano, que tem de autonomia. Nós já temos no país outros veículos, mas nós temos ainda alguns requisitos ou uma parte desse desenvolvimento pode ser que tenhamos ainda alguns veículos híbridos, como teve no passado aí o Focus, e tivemos ainda anteriormente o elétrico da Gurgel, que mataram. O cara era futurista demais para a época, mas podemos até... Era frente do tempo dele, Gurgel. Podemos até imaginar que, pelo menos na América, fala América do Sul e do Norte, pelo menos na América foi o primeiro carro elétrico a ser desenvolvido. Você tem essa informação? Teve um, acho que sim, provavelmente ele foi o primeiro, sim. Teve um, mas acho que foi na década de 90, que foi o EV1 da GM. A GM fez um EV1 que também era à frente do tempo, né? E assim, ele foi vendido, não foi vendido, ele foi distribuído assim como leasing, né? Então que você não compra, você vai pagando e vai usando o carro, como se fosse um aluguel assim, de longo prazo, né? E tinha muita gente assim que, até dar uma dica para quem quiser assistir um filme, chama Quem Matou o Carro Elétrico? Foi a história do EV1. There's a public health crisis. Asthma rates, cancer rates. Problems of global warming will be far greater than the problems of social security or even war on terrorism. America is addicted to oil. We have to have alternatives. In 1996, electric cars began to appear all over California. Wow, I didn't know this existed. They were quiet, fast. You know, I had this gate that opens and produced no exhaust, and ran without gasoline. Save gas, save air, save oxygen, save the world. All sounds good to me. 10 years later, these futuristic cars were almost entirely gone. It's the sound of a crushed automobile
being shredded into a million pieces. What happened? Why should we be haunted by the ghost of the electric car? What most Americans hear is, you're going to make me drive a small car, make me keep my house cold, and essentially going to make me live like a European. The oil companies have a strong incentive to discourage alternatives. It's the same gas, the same pipeline, the same refineries. Somebody's making $280 million more a week. General Motors made a commitment to the Hummer because the Hummer would make them money. You're part of the Environmental Protection Agency, not the Corporate Profit Protection Agency. They're calling in the cars right now. We're like, what? What? Yeah, we'll drop everything and run on down there right now. There's no precedent for a car company rounding up a car and crushing them as if they're afraid one might get away. I think it will go down as one of the biggest blunders in the history of the automotive industry. Who controls the future? Whoever has the biggest club. História do G1 da GM, né? É um carro assim, que é muito bom e assim, eles foi simplesmente recolhido. A GM começou a recolher todos os carros, né? E o pessoal ficou bravo. 5 pessoas, né? O Danny DeVito era um dos proprietários, o pessoal ficou bravo aí. Quem matou o carro elétrico, né? Quem fez mandou recolher esses carros, né? Então tem mostra várias partes, vários interessados assim em não ter o carro elétrico, né? Então foi uma pena assim que acabou que era um carro tão bom para a época. De forma geral, o próprio mercado, né? Os produtores quiseram matar o carro elétrico porque tendia uma quebra de produção, de investimentos, né? Porque ia mudar completamente quem estava ganhando dinheiro e ia passar a ganhar com o carro elétrico, né? Então, e os carros foram destruídos, né? É impressionante. Tem foto assim, mostra lá no filme, quem matou o carro elétrico, mostra os carros sendo destruídos. Sobraram pouquíssimos. Um outro exemplar só para contar a história, porque eles recolheram e destruíram. O tamanho foi a pressão. Isso. Aí depois tem um outro filme também que é como se fosse uma sequência, né? É A Vingança do Carro Elétrico. E agora a história do... This is the most secure location that we can find in the building. You notice we have plenty of security down here. There's a degree of excitement around electric vehicles we hadn't seen before. But somebody's got to be the first one out there. We need a lot of people trying a lot of different things, and then we see what emerges. It's a race. It's a total race. You know, until we see every car on the road being electric, we will not stop. Oh, Elon's going to lose his shirt. Elon's going to get crushed. God damn it, we got to get these cars out. Things keep coming along from people outside the car business, and they all fall on their butts. You didn't get the message. Give us the cars that we want. I got the flood of emails saying, you sold out to the oil companies and you've killed my grandchildren. I hope you rot in hell. They have based their whole company strategy on it. If it fails, there might not be a Nissan. You need to predict the future, prepare for it. If it happens, we'll be ready. These are people who are not going to wait around to have the solution delivered to them. I want to show the world that it's really possible. This is the future, and it's attainable. Agora a história do Tesla, a história do Carlos Ghosn, lá da Nissan e Renault. Então tem o retorno assim, do carro elétrico. Bom, todas as montadoras hoje têm um projeto de um carro elétrico, mais avançado ou não. Se eu não me engano, tem o carro elétrico, inclusive o híbrido, né? A BMW ou a Mercedes, uma das duas falou assim, ó, nós vamos parar de produzir. Já largaram mão, já não estão fazendo mais carro a combustão. Elas estão fazendo, mas o pessoal já está começando. A Lexus, por exemplo, só está fazendo híbrido agora. Né, eles não estão fazendo combustão puro. Eles estão aumentando bastante assim, a fabricação de carro elétrico.
Quando a gente fala em carro elétrico, o grande público, só para você ter ideia dessa comparação que eu estou falando, porque esses dias peguei um post no LinkedIn, bati um papo com um colega, que o pessoal fala, por exemplo, tem um veículo aqui do Brasil que foi lançado, o T-Cross, né, que é um SUV que é grande para Dedéu, mas que é 1.0. Já teve um outro veículo no Brasil, grande também, a primeira EcoSport que chegou, que foi desenvolvida aqui no Brasil, ela também era 1.0. Mas com esse T-Cross veio o paradigma de novo, né? Pô, o carro é fraco pra caramba. Mas aí o pessoal esquece, o grande público esquece que litragem do motor não tem muito a ver com torque e potência. Até desculpa cortar, porque assim, você tem um carro 1.8, antigamente, 1.6, 1.8, tinha 60, 80 cavalos, né? Hoje seu carro 1.0 tem isso, mais que isso. Né? E a EcoSport é uma coisa assim, ele tinha 1.0, 1.6 e o 2.0. 1.0 era o motor do Fiesta, só que era um carro pesado, era um Fiesta com outra carcaça, na verdade, né? Só que era uma carcaça muito mais pesada que a do Fiesta. Então, assim, o EcoSport 1.0 realmente não era um carro bom, assim, de potência, né? O Fiesta até era espertinho, mas o peso que a EcoSport tinha, ele não tinha essa potência toda, não, porque ele era bem fraco, né? Tanto é que não ficou muito tempo em linha, ele logo saiu de linha. Né? E o que a gente tem hoje é uma coisa chamada downsizing, que é assim, um carro com uma capacidade volumétrica de combustível menor, só que com mais potência, né? Então eles colocam turbo, agora tem os carros diminuem para 3 cilindros, porque fica mais leve, o bloco de alumínio para ficar mais leve, né? Então tem várias coisas que coloca, né? Aí o 1.0 acaba tendo mais potência do que tinha antes por conta desse aumento da tecnologia. E muitas vezes nem o vendedor sabe direito. Pois é. Aí quer ver uma outra, é o problema do carro automático. E vamos pensar, olha como é que a coisa é dinâmica, pessoal. Muitas tecnologias, elas vão avançando e vão melhorando. Há décadas atrás, o carro automático era o carro que mais gastava, mas não é esse o motivo que nós no Brasil não tínhamos carro automático. Tá? É outro problema de mercado, de peça, de interesse das montadoras em produzir os carros automáticos aqui. Mas hoje já está a coisa bem mais disseminada como é lá fora. Nós temos mais carros, ou automáticos ou automatizados. Hoje você consegue comprar um Onix, né, no caso automatizado, né, mas para o público em geral ele é a mesma coisa, né? Então, se você compra carros de entrada, né, automáticos, né, ou automatizados, né, antigamente era só os top de linha. O que lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, isso aí já era o padrão, né? O diferencial era pedir. Aqui, quando você pega o catálogo, o que é standard? Tudo o carro já era automático, tá certo? Se você quisesse especial, o especial seria o manual. E geralmente o pessoal gosta do manual quando ele é esportivo. É até engraçado que teve uma vez que um ladrão foi roubar um carro automático, um carro manual lá e foi preso porque ele não conseguiu sair com o carro. Que ele só usa um carro automático, então ele só sabia dirigir carro automático. Então foi dirigir o carro manual, não conseguiu. Há um tempo atrás, rolou lá na Câmara dos Deputados fazer legislações de habilitação para carro manual e carro automático, porque tem muita gente que está acostumada no carro automático, não consegue pegar um manual. Quem já aprende, quem já tem aula na autoescola de automático, só pode dirigir automático. Uma maluquice semelhante ao que houve no passado para habilitação de motocicleta. Para quem não sabe, há sei lá quantas décadas atrás, você tinha uma habilitação até determinada cilindrada e uma outra habilitação para outra cilindrada. Então, Daniel, manda uma mensagem aí para a galera da engenharia, você que não tem essa visão mais, não vamos falar futurística, porque já está acontecendo, é uma questão de tempos e vai acontecer em poucos anos, talvez até
comece a se virar a chave, ou comece a se girar a alavanca do veículo elétrico aqui no Brasil em pouco tempo, mediante a tudo isso que a gente comentou. Manda sua mensagem aí, o que você acha, o que essa galera precisa prestar atenção? Então, uma coisa assim, bem interessante, o carro elétrico, a gente tinha essa preocupação de não poder andar muito, né, a autonomia dele, agora assim, em autonomia de distância, né, era uma autonomia que não era muito grande, né, então 150 km, então era um carro que não dava para viajar. E por isso que surgiu até os híbridos, né, porque o híbrido tem um motor a combustão e um motor elétrico, né. No caso, eu queria até explicar uma coisa, e só confunde muito, até pelo marketing das montadoras, né, eles vendem o híbrido como se fosse um elétrico, né, e assim, você tem um híbrido puro, que não se carrega na tomada, tem gente que fala assim, mas quanto tempo demora para carregar um Prius na tomada? Não, o Prius não carrega na tomada. Então, o Prius, os Lexus que estão vindo, o Focus, eles são feitos híbridos puros, eles só se recarregam pelo motor a combustão e pelas frenagens. O carro híbrido plug-in, que aí nós temos vários, temos da Volvo, temos do Outlander da Mitsubishi, tem vários aí sendo lançados, a BMW está lançando alguns também, que são excelentes, né? Então, o híbrido plug-in, ele tem motor a combustão, motor elétrico, ele também recarrega a bateria pelo motor e pelas frenagens, mas você pode chegar em casa e plugar ele na tomada. Na tomada não, né? Num carregador específico, né? Mas como se fosse. E aí essa é a diferença, né? Então, até o pessoal da Abrav, né, que é a Associação Brasileira de Proprietário de Veículo Elétrico, eles reclamam assim quando tem. Aqui em São Paulo, em Brasília, tem vários pontos de recarga já. Né? Não é uma coisa assim que você não fica desassistido. E você tem eles reclamam quando tem carro a combustão, porque o pessoal não respeita nem vaga de deficiente, não vai respeitar de carro elétrico que vê que está sempre vazia. Está sempre vazia, mas a hora que precisa chegar ela tem que estar disponível. Né? Então, muito carro a combustão, e às vezes o cara coloca o Prius, eu até falo para eles, não é nem culpa do motorista, ele comprou o carro achando que era elétrico, que aquilo lá é como se fosse a vaga de idoso, que é um direito do idoso, a vaga do deficiente, que é um direito do deficiente, ali aquela vaga de veículo elétrico não é que é um direito do cara que é veículo elétrico, ele é um ponto de carga, ele tem que parar o carro lá para plugar a bateria lá para carregar. Né? Então essa é uma diferença assim, que a gente tem que entender como é que funciona. Isso é um preceito, entendimento errado, né? Mas é bem válido esse seu entendimento aí, né? Não sei se eu já falei também, né? Não sei se eu falei no começo da conversa, né? O pessoal fala assim, mas tem que deixar o carro carregando no posto de gasolina, né? Na verdade, assim, a gente não tem o carro a gente não tem que levar o carro no posto de gasolina porque a gente não tem como abastecer o carro em casa. Né? O carro elétrico, ele não vai ser um carro, a gente não vai tratar como carro, a gente vai tratar como um celular. O celular você não leva para carregar, você chega aqui e pluga, né, na tomada, no trabalho. Né? O carro elétrico vai ser a mesma coisa, você chega em casa no trabalho, você pluga. Daniel, eu vou te fazer uma proposta. Eu sei que você pode falar de carro elétrico em vários níveis. Desse mercado, igual a gente está batendo esse papo aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos criar aí uns 2 níveis de curso e vamos selecionar a galera. Então, vou carregar aqui os dados do Daniel, e aí você vai falar assim, olha, tomei conhecimento do Daniel lá no bate-papo do André, do grupo Engenharia e Renovação, e aí o pessoal manda um e-mail e fala o que ele conhece de carro elétrico, desse mercado, se ele é um engenheiro elétrico, se ele é um engenheiro mecânico, ou ele só gosta desse assunto, para você definir os cursos e montar um treinamento. E aí você vai dar um desconto bacana para os caras. Então vamos fazer assim, a gente pega umas pessoas mais básicas para o nível de discussão ser no mesmo nível, num nível que a pessoa consiga acompanhar, e pode ser também uns engenheiros assim com mais conhecimento, que tem um nível de discussão mais alto, assim, que outra pessoa ficaria perdida, né? O importante é ninguém ficar perdido. É isso aí. Então, fechado? Fechado. Então, o pessoal vai, não sei se eu estou do lado esquerdo ou direito da tela, o pessoal vai mandar um e-mail para o Daniel, escreve 5 linhas ali do
seu conhecimento, de onde atua, o que ele espera do curso, para qualificar aí as turmas. As turmas geralmente não são grandes, né, Daniel? Mas para poder dar mais atenção para todo mundo. Com certeza. Certo? Daniel, obrigado pelo papo, Eu que agradeço a oportunidade. Insights do mercado aí para todo mundo. Galera do canal, abraço, até a próxima. Beleza, abraço. Daniel,